Carlinhos, tem alguma experiência marcante, assim, que o senhor gostaria, agora o senhor contou uma, o senhor não era convertido ainda, agora uma experiência marcante depois da conversão que o senhor gostaria também de compartilhar? Sim, pastor, tem uma experiência que aconteceu comigo. Eu tive digamos assim, uma experiência de decepção, na área amorosa, né? na área sentimental, né? Eu tinha terminado um namoro, um noivado. Isso foi no finalzinho do ano 90. E com esse episódio, eu fiquei emocionalmente assim, né? Com meus 20 anos, fiquei assim bem, uns 20, 21 anos, eu fiquei emocionalmente bem vulnerável, eu diria isso. Por que vulnerável? Porque nessa época eu terminava um relacionamento, um noivado, e eu conheci um grupo em São Paulo, se dizia cristão, de uma forma, são chamados de Igreja de Cristo de Boston. Pode ser que exista ainda. E na verdade eu vinha descobrir que eles eram uma seita, a ponto de se titularem, os estudos deles, não é que aponta, eles têm lá inclusive um dos estudos é da Igreja Verdadeira. Mas é porque tem um nome, né? Como é o nome? Igreja de Cristo. Então, pelo nome, né, toda pessoa deduz, né? Existem outras que às vezes podem enganar também outros nomes, né? Então, por exemplo, a igreja messiânica, por exemplo, a pessoa tem ideia, não, Jesus é o Messias, então é de Deus. É de Deus. Não é, né? Tem outra, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, então, não, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então a pessoa pode entender que são igrejas, né, que seguem a Bíblia, mas não são. Então é bastante importante, né, quando alguém, quem sabe você está nos assistindo e é de longe, longe aqui de Santa Gertrudes, eu digo, né, é importante saber a origem da igreja, como essa igreja foi formada. Ela foi formada como? Foi uma divisão? Alguém discutiu com a liderança, brigou com a liderança e saiu? Então, tudo isso precisa ser analisado. A Igreja do Evangelho Quadrangular completou 100 anos no mundo, né? Em Los Angeles, 1º de janeiro de 23, foi inaugurado o Angelus Temple. Então, nasceu do quê? Nasceu de uma visão de Samuel McPherson, de Ezequiel, que estava meditando, e aí Deus deu a interpretação para ela, e aí ela começa o trabalho nos Estados Unidos, mas não é rebeldia, não é porque ela saiu, brigou com o líder da outra igreja e abriu uma igreja, não foi isso. Não foi isso. E aí, em 51, a igreja chega no Brasil, então, uma igreja missionária. Então, é muito importante isso, nós sabermos a origem do local do grupo, né, da igreja onde estamos a frequentar. O pastor Carlinhos achava que era cristã, mas não era. Não é. Uma das coisas, pastor Fernando, que eu vou aqui colocar nessa oportunidade que o pastor está me dando, porque pode ser que algum jovem, eu na época era jovem, era moço, estava talvez abalado, talvez emocionalmente, fiquei vulnerável, fui presa fácil, afinal de contas usavam a Bíblia, estudavam em pleno McDonald's com a Bíblia aberta, comendo batata aqui, estudando a Bíblia, e isso me chamou muita atenção, pastor, porque abordava as pessoas na porta do metrô, em plena Avenida Paulista. Só que, de repente, a guitarra que eu usava tocando na igreja, eu não estava mais tocando só músicas para Deus. Eu estava tocando música do mundo, porque esse grupo tocava música do mundo. Eles não viam problema. Não via problema. E outra, eu comecei a identificar muita gente de outras denominações indo para lá. Então comecei
achar estranho muita gente de igrejas evangélicas indo para lá. Até que eles chegaram lá, eu comecei a questionar nos estudos e me levaram na casa do líder americano no Brasil. Mas ele não me convenceu, do contrário da questão do batismo com o Espírito Santo. Mas a minha vontade de estar lá era tão grande que eu deixei passar esse tema. Mas acontece, pastor Fernando, que começou o meu coração a esfriar com eles. E aí eu comecei a entender que o Espírito Santo começou a tratar comigo. Eu fui me sentindo que aquele lugar não era para mim. E eu fiquei 10 meses lá, pastor. 10 meses. 10 meses. Um belo dia eu procurei aquele que estudou a Bíblia comigo e falei para ele que não, aquilo que eles ensinavam, enfim, eles não eram a única igreja verdadeira que eles pregavam. Então, essa é uma característica de seita, né? A seita diz, não, somente nós somos os certos, os corretos. Nós não, nós ensinamos, a Igreja do Evangelho Quadrangular ensina que a Bíblia é correta, os ensinos do Senhor Jesus. Então, toda igreja que anuncia, que prega a Bíblia, então, está correta, porque é a palavra de Deus. Uma das primeiras características de uma seita, para identificar uma seita, é essa. Quando eles dizem assim, não, somente nós somos salvos, somente nós é que estamos corretos, somente a gente vai para o céu, os outros vão todos para o inferno. Então, é melhor nós ficarmos com a Bíblia. Foi o que o senhor fez, o senhor voltou, né? 10 meses, aí o senhor volta para a igreja da Olavo Bilac. Olavo Bilac. E aí, assim, pastor, eu me lembro que naquele culto de domingo, nunca vou me esquecer, deixa eu rapidinho falar para o pastor o seguinte. Antes de passar por essa seita, eu fazia parte de uma outra igreja evangélica. E que um dia entraram nessa igreja ladrões e levaram alguns instrumentos. E a minha guitarra foi achada no meio da igreja, do salão. Não levaram a minha guitarra. Quando eu conheço essa seita, eu usei a minha guitarra para tocar música do mundo. Quando eu volto para Quadrangular, ao Olavo Bilac, eu voltei assim, meu coração quebrado, né? Como se voltando realmente para Deus. Na verdade, eu creio que esses 10 meses, na prática, eu estava desviado, pastor. No fundo é isso. Embora eu creio claramente que o Espírito Santo me livrou daquele lugar. E um belo dia entraram ladrões na sede e levaram minha guitarra. E eu pude me lembrar. Porque, o que eu estou querendo dizer, pastor? Eu acredito que aquilo que você semeia, você colhe. Mas quando eu volto, o primeiro culto que eu assisto, que eu participo, eu estava na galeria, na Olavo Bilac, e era o pastor Caio Marques ainda, pastor na sede. E ele dá uma mensagem e que aquele texto eu nunca mais esqueci. Eu devia ter meus 22 anos. Esse é o texto que marcou a vida do senhor? Esse é o texto. Que eu ia perguntar. Você tem um versículo que... Posso falar, pastor? Pode. Então, o texto está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. 2 Timóteo 2, 13. Diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Esse texto. Eu chorava, pastor, que nem criança naquela noite, naquele culto. Como o Senhor me perdoando, me recebendo de braços abertos. Esse episódio da guitarra vai acontecer depois, lógico. Esse foi o primeiro culto, eu voltando. Só que eu entendi. Eu não fiquei confuso. Quando acontece isso?
quando acontece isso. Inclusive, quando eu cheguei na sede, de volta, porque eu já tinha passado pela sede, eu já fiz parte do grupo de louvor, do grupo de jovens. Quando eu volto, eu achei que eu precisava sentar. Lembrando que eu não tinha feito ITQ ainda. Quando eu faço ITQ para ser pastor? Não. Eu faço ITQ porque eu entendi que eu precisava conhecer um pouco mais de Bíblia. O fato de eu ter passado por uma seita me fez entender que eu precisava voltar para Jesus, mas paralelo a voltar para Jesus, eu precisava estudar um pouco mais a Bíblia. Adquirir mais conhecimento. Isso. Inclusive, E foi aí que surgiu o ITQ. O ITQ não é exclusivo, ele é exigido, né, para quem quer entrar no Ministério Quadrangular, mas não é só com esse objetivo, são 3 anos de estudo, né, teológico, então é para adquirir conhecimento. Isso. Então, quando eu cheguei na sede, o primeiro culto que marcou meu retorno foi esse, que o pastor Caio prega esse texto. E esse texto marcou o senhor? Marcou para mim, marcou. Aquela noite eu chorava igual criança, nunca me esqueço. Na galeria chorava assim, diante de Deus. Então o que eu entendi? Bom, eu preciso sentar um pouco. Eu preciso receber, mas não me sentir coitadinho, não isso. Eu preciso sentar e ter disposição para servir. Então, os cultos de semana, eu comecei depois de, não muito tempo depois, o pastor Caio, ele começou um curso, não sei se o nome é A Vida Feliz, que esse curso, dia de semana, se transformou em edições, em livros que foi editado, alguns livros desse curso, e eu estava lá, no comecinho desse curso, dia de semana. Então tinha aqueles cultos de homens, de grupos pequenos. Então, a hora que, né, porque como o pessoal sabia que eu tocava, então tinha aquela tendência de querer chamar, mas eu sentia a necessidade de sentar e receber. Isso é muito importante, né, pastor? Partindo aqui para o encerramento, mas isso é muito importante. Todos nós que estamos envolvidos, quando a pessoa está envolvida na obra, todos nós precisamos sentar. Né? Sentar, não podemos estar envolvidos em todos os cultos. Às vezes, dependendo do número de membros da igreja, tem uma pessoa que ele é diácono, ele toca, ele canta, ele ajuda o pastor também, mas é importante, pelo menos um culto na semana, que a pessoa se sente para receber. E é importante essa fala do Senhor, porque o Senhor entendeu que por ter saído agora precisava sentar, se encher para depois poder novamente. Isso é correto. O Senhor tem as características assim, de uma pessoa sábia, de um homem de Deus que cometeu as falhas, como o Senhor mesmo contou aqui, mas soube reconheceu quando estava errado, retornou e hoje é o pastor Carlinhos. Deixa eu perguntar para o senhor, hoje, o senhor é feliz? O senhor é uma pessoa feliz? Sou uma pessoa feliz. Pessoa feliz. Graças a Deus. Por quê? Tenho a minha família, minha esposa, o meu filho que Deus nos deu, também uma experiência muito tremenda, né? E a gente se sente bem aqui na igreja, né? A gente tem sentido o respaldo, né? Através do seu ministério hoje como nosso pastor. O pastor é o nosso pastor, mas em 4 anos, né? O pastor Isso, em agosto. Em 4 anos, a gente tem sentido muito feliz aqui na igreja. Eu penso que se sentir bem numa igreja com respaldo é importante, porque eu creio que dá suporte à nossa vida, né? Então, assim, a nossa casa, né? Essa semana, né, participamos de grupo de homens, aí tem grupo de mulheres, aí tem as crianças. Então, acaba, como o pastor sempre tem dito, acaba realmente mexendo com toda a estrutura da nossa vida, né? Então, eu acredito que se eu não tivesse hoje esse respaldo como cristão, o respaldo de um ministério que dê um respaldo para a nossa vida, a resposta seria outra, né? Não seria feliz. Né? Mas graças a Deus por isso. Pastor Carlinhos, muito obrigado, viu, pelo tempo do senhor aqui, dividindo aqui 2 programas. Obrigado pela oportunidade. E já fico comigo para voltar no futuro. Amém.
Amém. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.